Jogadores de futebol também enfrentam problemas familiares. É muito comum vermos nomes de sucesso que tiveram problemas como abandono de pai e até familiares interesseiros. Casos assim fazem com que muitos jogadores guardem uma mágoa eterna de seus próprios parentes. Então, nesse vídeo você verá 10 jogadores famosos que odeiam suas próprias famílias. Número 1. Virgil van Dijk. O zagueiro do Liverpool é um caso clássico de jogadores que têm problema com seus pais. O pai de Virgil o abandonou quando ele ainda era criança, junto com os seus 2 irmãos. O pai dele foi embora após se separar de sua mãe e não quis mais saber dos filhos. Isso revoltou Virgil, que guardou mágoa do pai e carrega isso consigo até hoje. O tio de Virgil, Steven, já revelou que até por isso ele não usa o sobrenome Van Dijk em suas camisas. Ele usa apenas Virgil, porque Van Dijk é o sobrenome que veio de seu pai. A verdade é que o seu pai não esteve presente durante muitos e importantes anos, e a sua mãe é que foi a verdadeira heroína nessa história. Número 2. Lucas Hernandez e Theo Hernandez. A situação vivida pelos irmãos Hernandez é bem parecida com a de Van Dijk. O pai deles, que foi jogador de futebol, Jean-François Hernandez, os abandonou ainda na infância, deixando toda a responsabilidade da criação para a mãe deles. Os irmãos Hernandez cresceram então sem uma referência paterna, pois o pai deles, diferente do pai de Virgil van Dijk, nunca havia aparecido, mesmo depois da fama. Em 2019, Lucas Hernandez, que joga pelo Bayern de Munique, disse o seguinte sobre seu pai: "Não sei se meu pai está vivo ou não. Um dia ele foi embora e nunca mais ouvimos falar dele." Jean-François foi encontrado há poucos meses atrás pela revista France Football, que até tentou fazer um meio-campo para que os filhos restabelecessem o relacionamento com o pai, mas isso não deu certo. Foi descoberto que Jean-François havia abandonado Theo e Lucas para construir casas e administrar uma padaria numa ilha na Tailândia. Número 3. Ainsley Maitland-Niles. Hoje emprestado ao Southampton, o meio-campo inglês viu sua própria mãe quase destruir a sua carreira enquanto ele ainda estava no Arsenal. Ao longo da infância e juventude, o relacionamento entre Maitland-Niles e sua mãe, Julie Niles, era tranquilo. Porém, depois que o jogador começou a ter sua ascensão profissional, ela começou a ter atitudes que poderiam arruinar a carreira do jogador. Ela chegou a ser presa por agredir um dirigente do Arsenal numa reunião para discutir o futuro de Maitland-Niles e chegou a brigar com o técnico do jogador quando ele estava no Ipswich Town. Após a prisão por todo esse descontrole na carreira do Maitland-Niles, o jogador decidiu romper os laços com a sua mãe. Ele pagou a fiança para tirá-la da prisão e a mandou para morar por um tempo na Austrália. Porém, ela retornou e quando ela retornou, ele não queria mais nenhum contato com ela. Ela já chegou a ir na imprensa e protestar pelo fato de seu filho ser financeiramente bem-sucedido e não ajudá-la. Até pouco tempo atrás, ela estava dormindo no chão de um container que não tinha janela e muito menos local para uma higiene apropriada. Número 4. Kevin De Bruyne. O craque do Manchester City passou por uma situação extremamente desagradável com sua família adotiva. Quando ele estava começando no futebol, ele jogava na base do Genk, da Bélgica. Como o alojamento era longe da sua casa, ele acabou precisando ficar na casa de uma família adotiva que o clube arrumou para ele, para que ele pudesse realmente ficar mais próximo dos treinos. Acontece que, como o De Bruyne era um menino muito tímido, ele acabou não conseguindo ter um bom relacionamento com a família adotiva. Quando ele voltou para sua casa para visitar a sua família biológica, ele foi avisado que a família adotiva não o queria mais, justamente por conta do seu estilo mais pacato. O meia ficou chateado, mas seguiu sua vida. O que ele não esperava era que muitos anos depois, após conquistar fama e dinheiro no futebol, sua família adotiva o procurou para tentar retomar o contato. Ali já era tarde. De Bruyne sabia que eles estavam atrás dele por puro interesse e não permitiu a reaproximação. Número 5. Dele Alli. Hoje em dia a carreira do meia inglês está indo por água abaixo por escolhas dele, mas poucos se lembram que ele carrega consigo vários traumas de infância. Dele Alli acabou tendo problemas tanto com o pai quanto com a mãe. O pai dele é nigeriano e a mãe é inglesa,
Inclusive, Dele Alli poderia ser príncipe da segunda maior tribo da Nigéria, mas rejeitou a possibilidade. Ele nasceu na Inglaterra e foi criado lá até os 9 anos, quando foi morar na Nigéria junto com seu pai. 2 anos depois, o pai de Dele Alli foi morar nos Estados Unidos. Então, ele voltou para a Inglaterra para morar com a mãe. O meio acabou passando por anos difíceis, pois foi praticamente abandonado pelo pai e a sua mãe era alcoólatra. Foi uma fase bem turbulenta. Tudo isso fez com que ele tomasse a decisão de ir morar com a família de um companheiro de time do MK Dons e depois usasse apenas o nome Dele em sua camisa, esquecendo o Ali, que faz referência à sua família. Número 6. Memphis Depay. Memphis tem muitas semelhanças com o zagueiro Virgil van Dijk. Além de ambos serem holandeses, eles possuem uma história bem parecida na questão dos nomes. Memphis foi criado apenas pela mãe numa região pobre de Roterdã, na Holanda. Seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 4 anos e nunca mais apareceu. O jogador valoriza tudo que sua mãe fez por ele desde a infância, e é por isso que ele não gosta do sobrenome Depay, justamente porque é a parte de seu pai. Ele já chegou a dizer em mais de uma entrevista que quer ser chamado de Memphis e não de Depay. Por isso, só tem Memphis na sua camisa, porque seu pai lhe deixou muitos traumas e ele não quer ficar se lembrando disso. Número 7. Casemiro. O brasileiro Casemiro também foi abandonado pelo seu pai. Em entrevista, ele revelou que seu pai foi embora quando ele tinha só 3 anos de idade. A ausência paterna fez com que o ídolo do Real Madrid estreitasse seus laços com sua mãe e fizesse de tudo para orgulhá-la, mas sem esquecer que seu pai o feriu. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica de domingo a domingo, depois que meu pai nos deixou quando eu tinha 3 anos de idade. Eu nem me lembro dele e nem gostaria de conhecê-lo. O que eu me lembro bem, e com orgulho, foi de quando eu recebi meu primeiro dinheiro significativo como jogador profissional. Fui direto comprar uma casa para minha mãe, que sofreu até eu chegar onde eu estou hoje. Número 8. Mário Balotelli. Você sabia que o real nome de Mário Balotelli é Mário Barrois? Pois é. O polêmico atacante que jogou por grandes clubes como Milan, Internazionale e Liverpool não é italiano como muita gente imagina. Balotelli é filho de imigrantes ganeses, que o levaram para a Itália pouco depois de seu nascimento. Acontece que, na infância, Mário desenvolveu um grave problema no intestino, que poderia custar a sua vida. E como a família dele era muito humilde, eles não teriam condições para poder salvá-lo. Foi aí que médicos cuidaram de Balotelli até que ele completasse 2 anos de idade. Depois disso, sua família acabou concordando em mandá-lo para a adoção para que alguém com condições financeiras pudesse cuidar dele. Aí entrou na vida de Mário Barrois seus pais adotivos, Francesco e Silvia Balotelli. Os dois o criaram e lhe deram todo o necessário para crescer saudável. Por isso, como uma forma de gratidão a eles, ele trocou seu nome de Mário Barrois para Mário Balotelli. Quando o atacante começou a fazer sucesso na Inter de Milão, ele chegou a ser procurado pelos seus pais biológicos, mas revoltou com o pedido deles de retomar o contato. Porque eles nunca pediram aos tribunais que eu retornasse, uma vez que já tinha me recuperado da doença. Meus pais adotivos me levavam até lá para vê-los, mas eles nunca estavam em casa. Agora que sou um jogador da Série A, eles querem vir e me encontrar. Número 9. Emmanuel Adebayor. Esse caso é um dos mais tristes da lista, simplesmente porque Adebayor descobriu que sua família estava recheada de interesseiros. E quando digo recheada, estou incluindo até a sua própria mãe. Adebayor conseguiu construir uma carreira sólida esportivamente e financeiramente falando. Ele jogou por times importantes como Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. Então conseguiu construir um bom patrimônio. Porém, seus familiares agiam com falsidade com ele apenas para pedir dinheiro. Ele chegou a descobrir que, mesmo estando vivo, seus familiares combinavam em segredo quem ficaria com cada pertence dele quando ele morresse. Eles já dividiram todas as coisas que eu trabalhei para ter. Eles dividiram minhas casas, dividiram meus carros. Eles dizem: se ele morrer, o carro é seu. Essa casa é para você. Dá para imaginar? Até a sua mãe estava nessa. E ele chegou a dizer que sua própria mãe fazia voodoo para ele. Até por isso, ele tomou a decisão de abandoná-la, o que revoltou os seus outros irmãos interesseiros. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual desses 9 casos você acha que é o caso mais triste? Pelo menos pra mim, esse do Adebayor achei bem pesado, porque não houve abandono por parte da família, mas só de você ter pessoas interesseiras ao seu lado, agindo com você
Na falsidade já deve ser um ambiente horroroso, porque você nunca vai saber o que eles estão falando pra você, se é verdade ou se não é. E ainda mais você arquitetar pelas costas do cara pra poder ficar com tudo que ele construiu ao longo da carreira também é algo extremamente sujo. Então, pelo menos pra mim, achei o caso mais triste o do Adebayor, que não pode confiar na sua própria família. E você, qual caso você achou o pior? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse domingão. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo aqui do canal. Não se esqueça, se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!